Olá, amigas e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu irei, de um modo muito especial, dar continuidade aos comentários dos informativos de agosto do STJ. Foram 4. E esse aqui eu farei em 3 partes. Julgamentos paradigmáticos, que são mais significativos e relevantes, especialmente da Corte Especial. Neste aqui a gente tem quase que o ápice assim, do STJ, que é quando ele julga um repetitivo na Corte Especial. Então nós temos aqui o tema repetitivo 1201, será o primeiro a ser comentado aqui, inclusive. Depois passaremos aos julgamentos de direito público, que são da primeira sessão, primeira e segunda turma. Depois, num outro vídeo, o julgamento da segunda turma, da segunda sessão, de direito privado, terceira e quarta turmas. E depois os julgamentos da terceira sessão, quinta e sexta turma, direito penal. Né? Vamos seguindo aqui. Este aqui é o nosso primeiro caso aqui do nosso informativo. Esse tema, ele dá uma nova interpretação, né, que o Superior Tribunal de Justiça chama de revisão de tema em relação a um tema anterior, que é o tema 434 do STJ. Pessoal, prestem atenção no contexto desses temas, tá? É importante você saber que, a rigor, um desembargador, um ministro, ele é um juiz, é um julgador, mas antes de ser juiz e julgador, ele é um membro integrante de um órgão julgador colegiado. Isso é importante saber. Isso o aparta da condição de juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau é efetivamente o julgador unipessoal, né, que irá colher provas, instruir o processo, sanear o processo, julgar o processo, colocar ali a sua assinatura e o seu nome na sentença ao final do processo. Ok. Quando você vai para a realidade de um tribunal, os julgamentos unipessoais, a rigor, eles não existem. Ah, professor, mas a gente vê toda hora decisão do ministro tal, decisão do desembargador tal, unipessoal, sim. Excepcionalmente, há hipóteses legais nas quais se permite que o integrante de um tribunal colegiado, ou seja, que não é unipessoal, porque o julgador é um colegiado, é diferente do juiz de primeiro grau, é permitido que ele, por uma delegação do órgão julgador, como integrante desse órgão julgador e não como juiz unipessoal, ele tome decisões monocráticas. As decisões monocráticas nos órgãos colegiados, elas têm que ser interpretadas como exceção. A regra é que a decisão, ao fim e ao cabo, seja do colegiado. Agora, casos que tenha já jurisprudência firmada do colegiado, casos que são meramente de conhecimento recursal, ou seja, esse recurso é intempestivo. O julgador, que é o relator, o julgador unipessoal, ele vai tomar uma decisão monocrática não conhecendo aquele recurso, por exemplo, por intempestividade, porque aquele é um tema de conhecimento recursal que se permite abrir a possibilidade de decisões unipessoais em órgãos colegiados. Mas o órgão julgador é o colegiado, mesmo quando, tecnicamente falando, pela pureza do processo, mesmo quando um julgador decide unipessoalmente, ele o faz em nome do colegiado. E qual é a segurança que se dá ao jurisdicionado de que isso ocorra efetivamente na prática? O jurisdicionado, ele tem acesso ao colegiado por meio de um recurso, de uma técnica processual recursal, chamada de agravo interno. O agravo é interno justamente porque ele se dá intestinamente nas entranhas de um mesmo órgão. Ou seja, o ministro, o desembargador, age unipessoalmente de modo excepcional em situações nas quais a lei permite, por delegação, decidindo por delegação do colegiado, em nome do colegiado, como uma espécie de decisão ali unipessoal, mas que é uma decisão do colegiado, mas a parte pode lançar mão de um recurso interno para acionar
efetivamente o órgão julgador e levar a questão ao colegiado. Ok? Beleza? Então, aí o que acontece? Se questiona quando, nos casos, por exemplo, o órgão colegiado já decidiu essa questão. Para que o órgão colegiado, por exemplo, uma situação hipotética em que a justificativa para a decisão unipessoal do julgador em nome do colegiado se dê, por exemplo, neste exemplo hipotético, em virtude de um precedente que já foi formado no colegiado, a questão já foi discutida, já houve amplo debate, e a partir dali, daquele amplo debate, os julgadores individualmente passaram a decidir monocraticamente. Então imagine uma questão que foi para o plenário do STJ ou para a sessão de direito público do STJ, foi decidida, foi julgada, e a partir do aravante, os julgadores individualmente passam a decidir os outros processos monocraticamente, mas as partes continuam fazendo um agravo interno. A mesma coisa pode acontecer nos tribunais de origem, tá? Nos tribunais regionais federais, etc. Pois bem, vejam só. Isso torna o trabalho do STJ mais contraproducente, porque abarrota as pautas do órgão colegiado com itens, processos de agravo interno, quando o colegiado quer dedicar-se tempo, quer se dedicar ao tempo de analisar coisas novas, de analisar teses novas, ainda que sejam sobre temas antigos, mas pontos novos. Ele não quer ficar só replicando a mesma decisão que ele já tomou lá atrás. Então se discute a possibilidade de multar processualmente o agravo interno na condição de recalcitrância processual, de lançar mão do agravo interno, tão somente para o colegiado dizer novamente o que ele já disse. Sem trazer nenhum elemento novo, que seria uma proposta de overruling, ou seja, uma proposta de superação daquele entendimento, seja pela superveniência de um fato novo, seja a superveniência de uma lei nova, ou por um distingue. Olha, o meu caso é diferente, eu não desconheço que os precedentes foram formados e foram discutidos nesse sentido, mas o meu caso é diferente. E o meu caso é diferente, e aí exige no agravo interno um esforço argumentativo muito grande do recorrente, no sentido de apartar, de diferenciar o motivo pelo qual o seu caso é diferente. Tá? Então, essa é a questão aqui posta no informativo 857. A possibilidade de imputar multa quando o recorrente lança mão do agravo interno. E essa multa é legal. Ela vem em lei. Vejam só o contexto antigo do tema 434. Tá? Estou comentando aqui o tema 434 e o tema 1201. O tema 1201 foi decidido em agosto de 2025, o tema 434 em 2010, ainda à luz do código anterior. Vamos ver aqui o que é que dizia. Então, esse aqui é o tema 434. O tema 434. Esse tema 1200. Peraí. Esse tema 1200. Eita, minha canetinha aqui do iPad. Volte a vida. Agora sim. Esse tema aqui é uma revisão. Estão vendo aqui, né? Estão vendo? Revisão do tema 434. O tema 434 era o seguinte, ó. Discute-se a legitimidade da aplicação da multa prevista no artigo tal ao fundamento da necessidade de esgotamento de instância para fins de acesso às cortes superiores. E a tese firmada à época foi o seguinte: o agravo interposto contra a decisão monocrática do tribunal de origem. Olha que técnica bacana. A decisão monocrática não é do desembargador. A decisão monocrática é do tribunal. O desembargador age em nome do tribunal. Então não existem julgamentos unipessoais em órgãos colegiados. Isso é uma questão técnica muito importante, tá? Então, a tese aqui está primorosa. O agravo interposto contra a decisão monocrática do Tribunal de Origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, ou seja, cidadão está lá com o processo dele, uma apelação no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, e um desembargador, valendo-se da autorização para decidir monocraticamente, em nome do colegiado, ele, a
sessão deste tribunal já decidiu no seguinte sentido. Então, negue o provimento ao recurso de apelação. Para que esta parte acione o STF ou o STJ, ele precisa de uma manifestação do colegiado. Ele faz o agravo interno para provocar o colegiado para poder acessar o STJ. Então, o agravo interposto contra a decisão monocrática do tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, ou seja, de antes de interpor o recurso especial ou extraordinário, que são recursos extraordinários em sentido amplo, lançar mão de todos os recursos ordinariamente previstos na instância ordinária, primeiro e segundo grau jurisdicional, a fim de permitir a interposição do recurso especial e do recurso extraordinário, não é manifestamente incabível ou infundável, o que torna inaplicável a multa do 557, parágrafo 2º do CPC de 73, que dizia o seguinte: 557, quando manifestamente infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tá? Do respectivo valor. Beleza. Esse era no CPC de 73. E aí o STJ, analisando este dispositivo, que tem um correspondente no CPC de 2015, que a gente vai ler agora, ele disse, olha, essa multa aqui, ela não cabe. Não cabe simplesmente porque qual é o percurso recursal que o recorrente precisa percorrer para chegar ao STF ou STJ. E aqui eu convido vocês a verem alguns vídeos que eu tenho aqui sobre repercussão geral e sobre repercussão geral e o funcionamento do sistema judiciário brasileiro. Nós temos basicamente um juiz de primeiro, tá aqui o iPad todo, um juiz de primeiro grau, que é unipessoal, né? Desculpe a letra, viu, pessoal? Eu tenho que escrever aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. O juiz de segundo grau. Isso aqui é a instância ordinária. Como é que você acessa numa sentença o juízo de segundo grau? Por meio da apelação. Agora, em casos nos quais já haja precedência do tribunal, essa apelação pode ser decidida monocrática. Como é que você acessa efetivamente o segundo grau, o colegiado? Qual é o recurso? O recurso de agravo interno. Então, entre a decisão monocrática do segundo grau jurisdicional e a manifestação do colegiado, você tem um recurso que a gente chama de recurso ordinário, né, que é o esgotamento da instância ordinária, chamado de agravo interno. Se, hipoteticamente, é lançado um RESP ou um RE diretamente da monocrática, ele não vai ser conhecido. Por quê? Porque não foi esgotado os recursos ordinariamente previstos na instância ordinária. Para acessar o STF ou o STJ, é preciso esgotar esses recursos. Então, o recorrente ele tem que seguir essa via para poder chegar ao STF ou STJ. Certo? Aí o que é que ele faz aqui? Deixa eu voltar aqui. Ele faz primeiro o agravo interno, para depois que o colegiado firmar aqui não mais uma mono, né? Agora aqui um acórdão. De um acórdão, aqui a gente encerra a instância ordinária e vamos acessar deste acórdão via RESP e via RE o STJ e o STF. Ok? RESP e RE. Deixa eu diminuir isso aqui para ficar melhor. Diminuir isso aqui. RESP e RE desse acórdão. Ok. Beleza? Aí quando chegou lá no STJ, né, e no STF, também pode ter uma monocrática aqui, né, de um ministro. E aqui
também existe o agravo interno, né? Aqui também existe o agravo interno. Esse agravo interno daqui, ele não é o agravo interno. Esse agravo interno daqui é o agravo interno deste colegiado aqui. Deste órgão colegiado aqui, né? Também tem um agravo interno. Porque, eventualmente, o resto pode ser não conhecido, não provido. Mas essas instâncias aqui a gente chama de instâncias de extraordinárias. Ok? Então, essa tese aqui do tema, tá ao contrário aqui a minha câmera, perdão. Essa tese do tema 434, ela está nesse contexto do esgotamento das instâncias ordinárias. Ok. Então foi firmado esse tema. Esse artigo 557, parágrafo 2º do CPC, ele encontra correspondente no CPC de 2015, 2025, 2015, né? No parágrafo 4º do 1021. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Seria o correspondente àquele tema, àquele artigo do CPC. E aí o STJ afetou o tema 1021 não apenas para, como ele próprio diz aqui, revisitar o tema 434, mas ele deu uma amplitude maior, porque como nós vimos aqui, o agravo interno também tem no STJ. Então a gente vai ver que, inclusive, ele alcança outros contextos, tá? Outros contextos. Vamos ver aqui quais são as novas teses que foram firmadas para o tema 1021. A tese para o 1000 e para o 434 ficou clara para vocês, que é para esgotar, né? Agora, no 2021, para esgotar as instâncias ordinárias, não será aplicada a multa. Agora, no 2021, o STJ bota uma vírgula. Bota uma vírgula. Peraí, vamos desenvolver melhor essa ideia. Por quê, pessoal? Porque nós temos já um sistema de precedentes bastante consolidado. Bastante consolidado. O STJ chegou no momento em que ele vai qualificar a ideia anteriormente desenvolvida quando a decisão unipessoal do integrante do órgão colegiado, ela tem amparo, muitas vezes, em repetitivos, em julgamentos repetitivos. Então vamos ver aqui. Ou seja, o ministro tal, o desembargador tal, decidiu com base em repetitivo. O cara vai fazer um agravo interno. Ele tem que ter uma justificativa para isso. Então vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Nesse novo contexto, estava o STJ no tema 1201 a discutir o seguinte: a aplicabilidade da multa do parágrafo 4º do 1021, que no código anterior era aquela do 557, que foi interpretada no tema 434, quando o acórdão recorrido baseia-se em precedente qualificado. Possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível e improcedente, ainda que em votação unânime, agravo interno, cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de precedente. O que foi que o STJ decidiu? O STJ decidiu o seguinte: ele dividiu a explanação dele em 2 pontos e a gente vai ver aqui. Mas vamos lá, o que foi que o STJ decidiu? Ponto 1. O agravo interposto contra a decisão do tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância ordinária, ou seja, aqui é uma vírgula, né? É o desenvolvimento, né? É o desenvolvimento do tema do anterior, do tema 434, ainda que com o objetivo, foi esse o fundamento do tema 434 que a gente leu, né? Ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir o recurso especial recurso ordinário, né? Quando apresentado, aqui que entra o X da execução, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado como oriundo do STF e do STJ, autoriza a aplicação da multa. Certo? Então, veja só. O que é um precedente qualificado, pessoal? Vamos olhar o que é um precedente qualificado? Pessoal, o que é um precedente qualificado? Vamos olhar aqui. Eu sei que talvez a maioria saiba, mas
Se você souber, você pula aí essa parte. Artigo 927. Lembrem-se, o tema 434 foi editado numa época que não tinha CPC. Então não tinha artigo dizendo que é precedente qualificado, com toda essa estruturação do sistema de precedentes, que agora a gente tem um código que dá aqui, ó, um conceito, né, de precedentes. Olha só. Os juízes e os tribunais, não chega a dar um conceito de precedente, mas dá quais são os precedentes obrigatórios. Os juízes e os tribunais observarão as decisões no processo objetivo, inciso 1, súmula vinculante, inciso 3, que aqui é, inclusive, é um ponto mencionado aqui na descrição do problema submetido ao tema 1021, que a gente acabou de ler. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos, que nada mais são do que a famosa técnica de julgamento por amostragem. Se retira um, ou, na verdade, dois ou mais processos relativos a um tema controvertido, seja de interpretação do sentido e alcance de normas constitucionais, e aí cabe ao Supremo, seja de interpretação do sentido e alcance de normas infraconstitucionais, e aí cabe ao STJ, né? E julga como paradigma, e aquela tese é replicada em todos os casos que tratem do mesmo tema. Isso aqui é o âmago da questão. Se a decisão unipessoal do desembargador, do juiz integrante de um colegiado, está baseada, fundada, num precedente obrigatório, a interposição do agravo interno, ainda que na circunstância lá do tema 434, que seja para acessar o STJ e o STF, ou seja, ainda que dentro desse contexto aqui que eu desenhei no meu garrancho, se essa mono aqui, ó, está fundada num precedente do artigo 927, que está aí no livro, inciso 3, está aqui na sua tela. Se essa mono tiver com base nesse dispositivo, esse agravo interno vai ter multa. Que era um garrancho, virou um grande garrancho. Vai ter multa. Esse é o item 1 da nossa tese. O agravo interposto contra a decisão do Tribunal de Origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial de recurso extraordinário, quando apresentado contra a decisão baseada em precedente qualificado, oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa. Vamos para o item 2. 2. A multa prevista não é cabível quando? Aí isso aí é o que eu já falei para vocês. Distinguish e overruling. A alegada fundamentadamente a distinção ou superação do precedente qualificado do STJ ou do STF. Ou seja, quando esse precedente aqui do inciso 3 do 927 não mais se sustenta, seja por alteração nos supedâneos fáticos ou jurídicos, enfim, o andar da vida, os precedentes não engessam a vida. Então é possível que o direito superveniente mude o precedente. Ou uma proposta de evolução, de distinção do tema. Mas o meu caso é diferente. Eu faço isso direto, né? Várias vezes, como procurador da Fazenda, eu vejo casos que são diferentes. Né? E aí, inciso 3. Inciso 2 aqui. A decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de segundo grau. Ou seja, o julgado de segundo grau, aqui é o tema, aqui é o que sobrou do tema 434. Ou seja, este agravo desafiar um julgamento de um tribunal de segundo grau que não é repetitivo e que não está fundamentado no repetitivo. Ou seja, o desembargador decidiu monocraticamente em nome do colegiado, mas com base num precedente que não é qualificado. Aqui é o tema 434. Por isso que o tema 434, ele permanece, para esse item 2 aqui, ele permanece aqui. O tema 1021, ele alarga a aplicabilidade do 434 sem o anular totalmente.
porque o 434 continua tendo aplicabilidade, não vai ser aplicada a multa, desde que o desembargador lá do TRF3 tenha decidido monocraticamente, mas com base num precedente do próprio TRF3. Sem ser com base num precedente nos termos do 927, inciso 3. Item 3. Excetuadas as hipóteses supras, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se a peculiaridade do caso concreto. O item 3 serve para que essa multa não seja automática. Não seja um item lá da emenda automático. Tá? E aí, pessoal, aqui o STJ faz, na leitura do informativo, né, uma subdivisão aqui, né? A primeira questão ele divide aqui, é muito interessante, que ele faz aqui. A primeira questão afetada ao julgamento tem o seguinte teor: aplicabilidade da multa prevista quando a decisão recorrida se baseia em precedente qualificado. Esse é um ponto. Esse aqui é um ponto. E esse ponto, oh meu Deus. Voltamos? Voltamos? Esse é o primeiro ponto, olha. Esse aqui é o primeiro ponto, né? Que justamente ficou aqui. Aí o segundo ponto que o STJ fala, aqui. Aí vocês leiam aí. Não vou ler para não ficar cansativo. O vídeo já está muito longo. O meu objetivo aqui é explicar para vocês isso aí. Segundo ponto. A segunda questão afetada para julgamento tem o seguinte teor: possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível e improcedente, ainda que votação unânime, agravo cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação da tese. Indevida no sentido do distingue-se. Incorreta no sentido do distingue-se. Indevida no sentido do overruling. Então foi isso que foi decidido aqui nesse temaço. Serve para a gente revisar aqui. Não é só um tema que é um tema que serve aqui para a gente revisar aqui a estruturação do poder judiciário, né? Muito legal isso aqui, né? Muito bacana esse tema. Agora vamos aqui dar continuidade, vamos para o nosso segundo julgamento. Esse segundo julgamento é de um tema que eu particularmente gosto muito mesmo, que diz respeito ao direito administrativo sancionador. Me perdi aqui no informativo, mas voltei, aqui é ele, né? E antes eu quero fazer uma explicação aqui para vocês, que o direito administrativo sancionador, pessoal, ele é muito mais amplo. A gente tende a achar que o direito sancionador é só o direito penal, né? Mas todos os ramos do direito têm intestinamente em si um direito sancionador. O direito tributário tem normas sancionatórias. O direito administrativo tem normas sancionatórias. O direito ambiental tem normas sancionatórias. O direito sancionador é um único direito, né? E assim, fazendo um merchan aqui, para quem tiver mais interesse em estudar esse tema, como eu falei, esse é um tema que eu gosto muito. E eu escrevi um artigo em coautoria com um ministro do STJ, inclusive vem sendo citado aqui, o ministro Barroso já citou, o ministro Alexandre de Moraes já citou, que é esse artigo aqui, ó. Renato César Guedes Grilo. Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador no regime democrático da Constituição de 88. Quem tiver curiosidade para dar uma lida, tá aqui. Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Aqui eu explico, né, esse artigo aqui explica um pouco desse contexto. Aqui é exatamente uma questão de direito sancionador. É o seguinte, o cidadão tinha um imóvel, né? Na verdade ele não tem, né? Ele ocupava, talvez a palavra técnica melhor seja essa, um imóvel, um terreno de marinha, né? Direito de ocupação, de uso e ocupação. E aí ele falece, ele morre. E os herdeiros vão assumir esse direito, né? Quando há uma transferência onerosa, é devido laudêmio. Então, se você tem um imóvel na beira da praia e você vende a alguém, é devido laudêmio, certo? Um fato que gera essa transação não onerosa. Se a transação é não onerosa, ou seja, causa mortes, doação, não é devido laudêmio, mas tem que haver uma comunicação no prazo de 60 dias. Comunicação esta
que foi inserida no decreto-lei que trata do tema somente em 2022. Mas o cidadão aqui morreu em 2008. Ou seja, a seguinte situação. Quando o cidadão morreu, que é pela lei civil, quando ocorre a transmissão universal de bens, pelo princípio da SASINE, né? SASINE, lá do direito civil, os bens, a universalidade de bens, são transferidas com a morte, com o falecimento e os herdeiros recebem aqueles bens, não onerosamente, por uma transferência não onerosa. Mas isso ocorreu em 2008, a morte foi em 2008. Somente em 2022 é que veio a ser inserida na lei a obrigação e, por conseguinte, a multa de fazer as comunicações. E a comunicação não foi feita, né? Aqui está o decreto-lei. Veja só, esse artigo 3º já foi o decreto-lei 2398 de 1987. Esse artigo 3º já foi alterado várias vezes. A atual redação dele é a seguinte, o caput, tá aqui, tá. A transferência onerosa entre vivos do domínio útil e da inscrição de ocupação de terreno da União ou de cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio recolhimento do laudêmio pelo vendedor, em quantia correspondente a 5% do valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias. Aí, uma lei de 2022 fez o seguinte. Vocês vejam que o caput só trata de transmissões onerosas. Aqui esse parágrafo 4º, incluído, cuja redação foi dada pela lei de 2022, disse o seguinte: concluída a transmissão, onerosa ou não, ou seja, que é o caso de herança, que é não onerosa, ou doação, o adquirente deverá requerer ao órgão da Secretaria no prazo de 60 dias que providencie a transferência dos registros. A não observância deste prazo redendará em multa, tá? Veja que antes, a redação, concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer, tarará, tarará, não falava em não onerosa. Esse não onerosa vem em 2022. E aí? Quem recebeu o bem por herança antes de 2022 e não fez a comunicação vai ser multado? Ora, pelo princípio do direito administrativo sancionador, pelo princípio do direito sancionador, não. Porque a criação de uma multa não pode retroagir para alcançar uma transmissão não onerosa que ocorreu antes da previsão da lei da multa, da própria existência da multa. Isso é assim no direito penal, é assim no direito administrativo, é assim em qualquer ramo do direito, no qual se apliquem normas sancionatórias, multa e etc. Então o STJ decidiu que essa multa às transmissões não onerosas não se aplica àquelas realizadas antes de 2022, que no caso dos autos, o cidadão morreu em 2008. 14 anos antes, aliás, 4 anos antes da previsão dessa multa. 4 anos? Espera aí. A transmissão... 14 anos, né? Foi em 2008 que o cidadão morreu. Ó. A sucessão hereditária ocorreu em 2008. Né? E aí o STJ afirmou a seguinte compreensão. Apenas com a alteração, né? Ou seja, apenas a partir dessa alteração, promovida pela lei de 2022, passou a ser exigida a comunicação das transmissões não onerosas, porque antes só as onerosas, no prazo legal do domínio útil, sob pena de multa. Então, a obrigação legal sob pena de multa só depois de 2002. Então, o sancionamento não pode retroagir para alcançar uma sucessão hereditária de 2008, né? De 2008. Esse foi o julgamento. Agora vamos para o próximo. Cujo destaque é o seguinte. Não é possível considerar como válida, para fins de interrupção da prescrição, a propositura de execução fiscal fundada em certidão divulgativa de contribuinte diverso. Aqui é o seguinte, pessoal. É o caso de retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação. O problema desse caso concreto é que a ação foi proposta em relação a um contribuinte diferente. Então, a Procuradoria Judicial do Fisco ajuizou a execução fiscal contra Beltrano, quando na verdade era contra fulano. E ela quis defender a tese de que aquele primeiro ajuizamento teria interrompido a prescrição em relação ao outro camarada, que não foi, contra quem a execução não foi ajuizada. Ela ajuizou errado contra uma pessoa incorreta, percebeu o erro, recolheu a ação, desistiu da ação, aí foi ajuizar contra a pessoa certa. E quis que
o ajuizamento contra a pessoa incorreta tivesse interrompido a prescrição. E o STJ não acolheu essa tese, né? No caso aqui foi uma emenda inicial, que está no mesmo. A controvérsia consiste em decidir se a emenda inicial, pela juntada do título executivo incorreto, afasta a regra do CPC, segundo a qual a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação. No caso, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda Nacional procedeu à juntada de título executivo cujo sujeito passivo não era a parte executada, ou seja, referente à empresa distinta. Intimado, o ente fazendário apresentou o documento correto, prosseguindo assim a tramitação do processo. Aqui foi relembrado uma súmula muito interessante, que é a súmula 392 do STJ, que admite a substituição da CDA até a aprovação da sentença nos embargos nos casos em que a correção de erro material formal vedada a modificação do sujeito passivo, ou seja, essa súmula não se aplica, né? De modo que a correção desse vídeo atrai a incidência do CPC, aplicável de forma subsidiária. Assim, cabível a aplicação do artigo 321 para permitir a emenda à petição inicial, com a correção dos documentos que a instrui. Apenas em caso de inércia da parte após a intimação é que se justifica o indeferimento da inicial. Beleza. Contudo, embora haja previsão para a correção de defeitos e irregularidades na petição inicial, para o Superior Tribunal de Justiça, quando a petição inicial é protocolada em desacordo com o disposto no 319, de modo a impedir o desenvolvimento válido e regular do processo, aí aqui que é o X da questão. A interrupção da prescrição, nos termos do 240 parágrafo 1, somente retroage à data da emenda inicial. Assim, aplica-se esse entendimento ao caso, visto que seria completamente inviável o prosseguimento da execução fiscal cujo sujeito passivo não corresponde à parte executada. Um caso bastante interessante, né? Afastou-se a súmula 392, né? Porque, obviamente, foi só um erro aqui no título. Na verdade, houve uma juntada, ele explica aqui, né? Eu terminei não grifando, mas eu acho que isso é importante grifar. Isso porque, na hipótese, não se discute a validade da CDA, mas a juntada é equivocada de título executivo alheio à parte executada, o que comprometeria a regularidade da petição inicial. Mas não houve, obviamente, por uma diferenciação entre executado e sujeito passivo do título, não houve a interrupção da prescrição, né? Interessante esse caso concreto. Vamos para o próximo. Esse julgamento aqui diz respeito à impossibilidade de realização de procedimento licitatório em virtude da inexigibilidade. A inexigibilidade é justamente um instituto jurídico, né? Uma categoria jurídica que dispensa a realização do procedimento licitatório quando ele é impossível, é inviável. Você quer contratar um artista, né? Só tem um artista personalíssimo, né? Serviço personalíssimo. Mas aqui é interessante que, e isso é muito comum, foi contratado com inexigibilidade não o artista, mas uma empresa intermediária que contrata artistas, uma espécie de agenciador de artistas, alguma coisa desse tipo. E aí aqui era se havia improbidade administrativa, não era se era possível a inexigibilidade, enfim, era se havia improbidade administrativa. E se considerou que, na nova dinâmica do elemento volitivo para a configuração de um ato ímprobo, exige-se o dolo. Vou ler aqui para vocês verem. E no caso concreto, foi considerado que nesse contexto dessa inexigibilidade não houve o dolo de fraudar, o show foi realizado, o evento foi realizado e não houve comprovação pelo Ministério Público que houve superfaturamento. Então não havia dolo. E aqui está o seguinte destaque. A mera intermediação na contratação de shows artísticos sem licitação, ou seja, a utilização da inexigibilidade não para contratar o artista, mas para contratar um intermediário que contratou os artistas. Com base na inexigibilidade, não configura improbidade administrativa na ausência de prova de superfaturamento ou benefício indevido, que afastou a consideração do dolo. Só para lembrar aqui para vocês, né? Vamos aqui abrir a nossa Lei 8666, ela dizia o seguinte, a 8666, inciso 3, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição especial para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica ou opinião pública. A nova lei diz que é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de... Cadê o artístico aqui? Inciso 2 agora. A contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. O grande problema desse caso aqui é que o danado do empresário lá, ele não era exclusivo daquele artista.
Ele era tipo um agenciador de artistas, como eu falei. Ele trabalhava com vários artistas. Ele não era empresário exclusivo. Aí foi isso que levou toda a discussão, né? Aqui eu vou ler alguns trechos. A questão de discussão consiste em saber se a contratação do artista, a partir da lei... aqui que é importante, ó. A partir da entrada da lei, que é chamada de nova lei de improbidade administrativa, que na verdade continua sendo a 8429, mas essa lei é conhecida como nova lei de improbidade administrativa, né? Para a configuração da prática do ato de improbidade administrativa, exige-se a presença de dolo específico do agente de obter proveito ou benefício indevido para si ou para terceiro. Aqui o vídeo do Merchan, né? Merchan próprio. Vocês me desculpem, tá? Mas eu vou fazer também. Eu tenho um livro que eu coordenei, escrevi livro de improbidade administrativa comentada. Eu tenho um livro que eu coordenei de improbidade administrativa, né? Eu fui um dos coordenadores e eu tenho também eu fui coordenador e colaborador, né? Sobre essa nova lei de improbidade administrativa. Uma lei muito interessante, né? E aí eu faço aqui a propaganda aqui, né? A segunda vez aqui. Porque também esse é um tema que eu adoro. Adoro improbidade administrativa. Eu gosto muito desse tema, esse tema sancionatório. Eu acho que é um tema bem legal do direito. É muito técnico, né? Muito bacana. Mas voltando aqui, pessoal. A nova lei de improbidade administrativa exige esse dolo específico, né? E aí, no caso aqui, o tribunal lá de origem, né, que o STJ não referendou o entendimento, ele condenou os réus tão somente porque a empresa contratada para promover a estrutura do evento não era representante exclusiva. Nós vimos que esse fato de ser representante exclusivo era um requisito que estava na 8666 e está na nova lei de licitações, né? Não era, esse cara não era representante exclusivo, mas mero intermediário entre a administração pública e a empresa representante exclusiva do cantor. Não houve, todavia, aí aqui que entra, não houve, todavia, qualquer demonstração que os réus agiram com o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para qualquer entidade, como exigido pela nova lei de improbidade administrativa. Também não se admite mais o dano em ré ipsa para a configuração da improbidade administrativa pelo artigo 10. O STJ, inclusive, tinha, para a lei de improbidade administrativa antiga, essa jurisprudência do dano presumido. Mas não. A legislação passou a exigir a demonstração da prova efetiva de lesão ao erário, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que o Tribunal de Origem se limitou a afirmar que, no que tange a prova da efetiva lesão ao erário, em casos como o presente, o Superior Tribunal de Justiça tem expositado no dano ré ipsa, que essa jurisprudência caiu. Essa jurisprudência cedeu em relação à nova lei. Quanto à questão do dano, né? Como seria para... Remeteu a sentença, né? Quanto à inexistência de superfaturamento, a matéria será apurada em liquidação de sentença. Não verificou se tinha superfaturamento ou não. E aqui o STJ diz: caberia ao Ministério Público tentar demonstrar a existência de superfaturamento na contratação do artista consagrado, pois o show foi efetivamente prestado. E uma vez demonstrado o prejuízo após pleitear a remessa à fase de liquidação da sentença apenas para apuração, o que não foi feito. Ou seja, o Ministério Público não cuidou, antes do julgamento, né, de efetivamente apurar se aquele show que efetivamente foi prestado ocorreu com superfaturamento ou não. Bastava procurar orçamentos com outras bandas, né, enfim, outros shows, né, não sei aqui especificamente qual foi, né. Não houve qualquer questionamento acerca do montante pago para a apresentação do cantor sertanejo no aludido evento dos servidores municipais, nem quanto ao destino dos recursos. Tampouco se cogitou de locupletamento ilícito dos agentes públicos para a prática de qualquer ato de desonestidade. Ou seja, não foram indicados nenhum elemento de configuração do ato ímprobo, né? Interessante. Agora vamos para o último julgamento aqui, e esse eu vou comentar bem rapidamente, dos julgamentos de direito público do informativo 857. Nós faremos um outro vídeo com os julgamentos de direito privado e direito penal. Mas aqui a gente encerra julgamento de direito público e julgamento de repetitivo, né? Esse primeiro vídeo desse informativo 857, né? É ilegal, diz o STJ de julgamento, o indeferimento é ilegal o indeferimento do pedido de isenção de IPI na aquisição de veículo automotor por pessoa com transtorno do espectro autista sob o fundamento princípio de que o requerente recebe benefício de prestação continuada. Então, o cidadão tem
TEA, né, como se chama, né, transtorno do espectro autista, recebe benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial, e teve negado pedido de isenção de IPI, que é aplicado a pessoas com doenças incapacitantes, né? Aqui foi o seguinte, né? A administração tributária, no caso a Receita Federal, quis ou tentou vincular, na verdade, condicionar o benefício fiscal do IPI ao fato dele não receber o BPC, como se ele não pudesse receber dois benefícios do Estado, de um modo geral, ao mesmo tempo, o BPC e a isenção do IPI. E o STJ disse, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode ser beneficiado na compra de veículo com a isenção do IPI e pode receber o BPC, porque é um benefício previdenciário, né? O STJ interpretou dessa forma, né? Então, é isso. É um julgamento interessante, bastante específico, mas que não tem grandes digressões para a gente fazer aqui. Só que o STJ separou o entendimento. O STJ foi no sentido de separar uma coisa da outra. O benefício tributário, natureza tributária, que é uma isenção fiscal, benefício fiscal, cuja grande matriz está lá no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, de um BPC, um benefício de prestação continuada, cuja matriz está no 195 da Constituição Federal, que é um dos braços da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência. No caso, assistência é o benefício assistencial por excelência, é o BPC. Tá? Pessoal, esse foi o nosso vídeo aqui comentando julgamentos da Corte Especial e repetitivos da Corte Especial, né, e da seção de Direito Público. Nós teremos um outro vídeo. Esse vídeo aqui já ficou bastante longo, em virtude do repetitivo, que era muito importante. Nós teremos um outro vídeo tratando dos julgamentos deste mesmo informativo, mas de direito privado e de direito penal. Convido vocês a assistir o outro vídeo. Se eu ainda não subi, ative o sininho aí para que você receba a indicação de que o vídeo subiu e que você possa assistir, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo de conclusão desse informativo. Até mais!